O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Como disse no início, nós somos fruto do amor de Deus e, sem merecer, Ele nos deu a vida. Se a gente reclama das dificuldades, das lutas, do sofrimento, seria bom a gente pensar como seria se Deus nos tratasse de acordo com o nosso merecimento. Deus não nos trata, como diz o Salmo, segundo as nossas faltas. Porque se Deus nos tratasse segundo as nossas faltas, nem era para nós estarmos aqui, porque desde quando Deus criou o homem pelo amor, porque não precisava, e houve a desobediência, Deus já poderia ter acabado com tudo, teria vivido a sua vida como vive, e independente de ficar insistindo, o homem peca, vai lá e perdoa, o homem se afasta, ele resgata, o homem ofende, ele vai reconciliar, está sempre de coração aberto para nos amar. Se Deus cansasse de nos perdoar, Ele estaria super cansado. É o que nós agimos, que estou cansado de perdoar, estou cansado de fazer isso, e Deus não se cansa de nos amar. E quando Deus nos ama, a gente percebe, quer dizer, quando ama, sempre ama, né? Quando nós percebemos o seu amor, a gente vai lutando mais e mais para corresponder a esse amor a Deus. Eu digo que amar é sempre bom, mas por que precisa de mandamento para amar? Não poderia a gente amar sem ser mandado? Eu até às vezes falo em alguma celebração de casamento, né? Que Deus nos ama, Ele nos manda amar, é gostoso amar. E no casamento ainda tem que prometer que vai amar ainda. Bobagem, né? É claro que faz parte do ritual, não vou condenar o ritual. Mas tudo isso porque se nós soubermos o valor do amor, nós vamos só amar. Amar, perdoar, todas as palavras que venham agregadas a essa palavra, que é tão nobre e que o mundo perdeu o sentido. Acha que amar é só sexo, só um gostar do outro, só como a laranja chupa o bagaço, a laranja joga o bagaço fora, enquanto está bem,
Porque muita gente ama de acordo com as suas circunstâncias. Eu amo enquanto o outro está me fazendo bem, depois já não presta. Estou decepcionado com o meu maior amigo. Eu acho, digo por mim, que a gente só se decepciona com amigos ou com pessoas que a gente confia. Que as pessoas que a gente não confia já não são. Se qualquer coisa faz coisa errada, a gente já não, isso aí já esperava, não é assim? Agora, quando a pessoa que a gente faz, não, fulano é uma pessoa boa e que erra, estou decepcionado. Mas não é por causa de uma decepção que nós vamos deixar de amar, que amigo é amigo. Aquele que a gente ama é amigo para toda a vida. Eu acho que não existe ex-amigo, não. Se é ex, é porque nunca foi amigo de verdade. Agora nós vemos nas leituras o livro do Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco. O Pentateuco é um conjunto de 5 livros, os primeiros da Bíblia. Moisés foi aquele que é o sinal do libertador. Ele que tinha aquele contato frente a frente com Deus, que recebe no alto do Monte Sinai as tábuas da lei, como os mandamentos, e que depois ele coloca no livro do Deuteronômio, atribuída essa parte a ele, mas não quer dizer que ele tenha escrito, quando nós precisamos colocar os mandamentos em prática. E que quando a gente vê amar, são 10 mandamentos, resumem em 2, aquilo que nós aprendemos naquela catequese mais antiga, né? Esses 10 mandamentos se encerram em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que vem a referência no Novo Testamento, no Evangelho. Para o judeu, que seguia muito a lei mosaica, a lei de Moisés, existem ainda 613 mandamentos. Se para alguns 10 já são demais, né? 613, para eles não existe tanto aquela precedência, esse é mais. Mas às vezes coloca como primeiro aqueles que são insignificantes em termos, como a observância do sábado, que era o dia santo da época, que hoje é o domingo, por causa da ressurreição de Jesus ter acontecido no domingo. Mas não vou dizer que não tem que guardar o dia de preceito, tem. Mas no Evangelho, parece que sexta-feira, quando Jesus cura lá na sinagoga uma pessoa doente, e como outros, da mão seca e outros mais, a mão atrofiada, tem 7 dias na semana, vem curar exatamente no sábado. É claro que é o dia que eles iam para a sinagoga, para a oração. Era mais fácil observar o sábado do que curar uma pessoa. Quer dizer, observar o sábado é eu não fazer nada, ficar quieto, braços cruzados. E curar é eu sair de mim em favor de alguém como sinal de amor àquela pessoa que precisa da cura. Aí o mestre da lei, que era aquele como que é responsável pelo zelo da lei, ele pergunta a Jesus, qual é o primeiro mandamento? Pelo final do texto de hoje, pode ser até que aquele homem já estivesse começando a entender a mensagem de Jesus. Mas ele não sabe o que passa na cabeça e no coração dos outros? E muitos, o Evangelho cita várias vezes, faziam a pergunta a Jesus, queriam colocar Jesus numa armadilha. Pode ser que ele quisesse também colocar Jesus numa armadilha, numa cilada, mas depois ele entendeu. Qual é o primeiro mandamento? Se não existe mais um do que o outro, Jesus, no outro evangelista, está escrito, o que você lê ali? O próprio mestre da lei leu, mas esse, em Marcos, Jesus que responde, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Tanto que os judeus usam muito esse ouve Israel, Shema Israel, ouve. Nós precisamos que há um só Deus, único, não há outro Deus. Apesar de que, quantas vezes nós deixamos Deus por outras coisas
que nós idolatramos, nós colocamos como Deus no lugar de Deus. Talvez uma posição social é um sucesso, é a fama, é o poder, é o dinheiro. Apesar da pobreza, aquela vontade só ter, nós colocamos tudo isso em primeiro lugar. Você não vai encontrar-se com Deus na celebração, na Eucaristia. Não posso porque eu tenho que fazer isso. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Um dia ou outro, pode ser que alguma coisa nos impeça, mas nunca se lembrar do único Deus e ainda criticar por aqueles que procuram. Há um só Deus. E aí, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Mas não fala amar só a Deus. O segundo é semelhante. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só que às vezes nós não amamos muito a nós mesmos. Quantas pessoas que andam por aí, mas falta de amor dos outros por aquela pessoa também. Pode ser, não estou julgando. Há muitas pessoas que estão tirando a própria vida. Muitas pessoas que preferem ficar na doença. É só reclamar de não, que não tem jeito mesmo, e fica naquele pessimismo. Vamos levantar, bater a poeira e caminhar. Vamos deixar, é claro, não vou falar que você já está entrevado, você tem que fazer isso, mas vamos, dentro de nós, vamos amar a nós mesmos de verdade, tirando tudo aquilo que nós podemos tirar pela nossa vontade, tudo aquilo que é maldade no nosso coração, porque muitas vezes a doença é fruto do não amar, tenho certeza. Que às vezes a gente deixa de amar as pessoas, a gente vai com aquele pensamento negativo, vai adoecendo. Muitas vezes, não estou falando que depressão seja isso, mas muitas vezes cai na depressão, porque não ama. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pronto. Como eu disse antes que na catequese antiga a gente decorava isso, esses mandamentos resumem todos. Por quê? Se eu falo honrar pai e mãe, o livro, se não me engano, do Provérbios fala, aquele que ama pai e mãe tem vida longa, aquele que respeita pai e mãe. Isso não é amar? Não matar não é amar? Não roubar não é amar? Então vejam que tudo que nós fizermos para o outro é sinal de que nós amamos ou não amamos. Quando Jesus diz para aquele mestre da lei isso, ele falou, muito bem, mestre, não há maior mandamento que esse. O único Senhor é o único Deus. E que Jesus, que conhecia bem o íntimo das pessoas, falou, não estás longe do reino de Deus. Para nós não estarmos longe do reino de Deus, está aí a receita. A gente pode trabalhar muito, cumprir com as nossas obrigações, fazer de tudo, mas se não fizermos por amor, somos apenas um instrumento, uma máquina que produz, mas não sente o fruto do que está fazendo, que é o amor. Vamos tirar de dentro de nós tudo que é mágoa, que é rancor, que é ódio, que às vezes a gente fala assim, eu não tenho ódio não, mas tem uma raivazinha. Eu não tenho ódio não, eu tenho um ressentimento. Vamos tirar tudo isso dentro de nós. Vamos substituir por algo que não nos cansa, não nos faz ficar velhos, acabados. Velhos todos vamos ficar, sem não morrer novo, é claro, mas acabados, porque o amor nos conserva interiormente e podemos dizer a nossa força física também, que nós estamos sempre, como dizem, alto astral, estamos bem, porque o amor vence tudo, supera tudo. Então, amemo-nos, e São João é muito
insistente no amor. Como tantos outros, São Paulo fala, se não existe amor, eu nada sou. Tudo porque Deus é amor. Façamos a nossa profissão de fé.